Oi, gente! Mais um episódio aqui do Veg Vai, um espaço para a gente falar de nutrição, gastronomia, moda, sustentabilidade, cosméticos, tudo com aquele toque vegano ou vegetariano. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, nutricionista, formada desde 2009, com pós-graduação em nutrição clínica funcional, endocrinologia e metabologia e fitoterapia, além de formação em modulação intestinal. Ela atua com grupos de mudança de estilo de vida desde 2017 e tem bastante experiência no atendimento clínico individual também. Uma curiosidade sobre nossa convidada: antes de voltar para a nutrição, ela se formou como comissária de voo, mas não chegou a voar profissionalmente. Ficou um tempo longe da área, até que a vida trouxe ela de volta para a verdadeira paixão, que é cuidar das pessoas através da alimentação. Fora do consultório, é completamente apaixonada por cachorros, especialmente pelo fiel companheiro, o Apollo. Ana Karina, seja bem-vinda. Obrigada, Nath. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E bora lá bater esse papo, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Bora lá. Comissária de voo, Ana? Que legal. Pois é. Fez o curso, mas não quis seguir. Na verdade, eu me formei em nutrição. Aí, aquele começo, né, de faculdade, que você sai da faculdade meio perdido, né? Meio? Totalmente, né? Meio perdida. E aí, você fica naquela. Eu fui trabalhar em outra área, nada a ver. Fiquei vários anos numa outra área. Fui fazer o curso porque eu me interessei, acabei não voando. E aí, logo em seguida, uma colega minha me chamou para voltar para a área. Aí eu fiquei pensando, volto, não volto? Ah, vou voltar. E aí, hoje, com certeza, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu falo que era para onde eu... Era para nutrição mesmo que eu devia estar, entendeu? Você só deu um tempo ali para ter certeza. Só dei um tempo para ter certeza. Bacana, Ana. E o Apollo? Ai, o Apollo é meu amor da minha vida, né? Gente, já viu o Apollo, ela mandou uma coisa mais linda. Ele é muito fofo. Sou suspeita, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre food maps. O que é, como que define. Eu tenho food map, esse elemento é food map. Tá na moda. Parece muito clínico, parece um assunto complicado, mas faz parte do nosso dia a dia. Principalmente com os desconfortos que pode causar, né, Ana? Exatamente. Eu brinco, né, que assim, que a dieta low food map, né, que a gente fala, ela é meio polêmica, né? Porque, assim, ela é desafiadora, né? Então, assim, vamos explicar primeiro, né? Vamos introduzir para falar o que é, né? Porque muita gente ainda não confunde muito, né? Então, bom, para começar, né, a dieta low food map, ela foi feita, né, esse protocolo, lá na Austrália, né, por uma universidade chamada Monash University. E, a princípio, ela foi feita para controle da questão de síndrome de intestino irritável. Porém, a gente já sabe que hoje ela tem outras aplicabilidades, né? Então, por exemplo, endometriose, a gente consegue controlar bastante os sintomas. Com o low food map? Exato, porque a gente tem o quê na endometriose, né? Um dos sintomas: distensão abdominal, dores abdominais. Aquela inflamação localizada. Inflamação. Então, a gente melhorando a questão alimentar, né? Tomando cuidado, né, com os tipos de alimentos, também ajuda a diminuir os sintomas, né, da endometriose. Além disso, mamães, né, que estão amamentando, que tem o filho com muita cólica, o bebezinho ali sempre com muita cólica e nada resolve, também pode ser algo para auxiliar, né? Então, a gente tem outras aplicabilidades. Enfim, mas ela foi feita para síndrome do intestino irritável. Então, eles fizeram análise de alguns alimentos para ver quanto que cada um tinha de fermentação, né? Então, por isso o nome, né? Food Map. As letrinhas são em inglês, né? Então, fermentáveis, oligomono de sacarídeos. E o A, né, de end em inglês, polióis, né? Então, cada letrinha dessa é um grupo, né, de carboidrato fermentável. E para cada grupo são determinados alimentos, né, que esse estudo trouxe para nós. E aí a gente consegue, dentro desses grupos, né, fazer esse trabalho com o paciente que traz essas questões, né, intestinais. Então, essa dieta é uma dieta que ela, se a gente for seguir a rigor, ela é bem restritiva, né, não é fácil de se fazer. E a gente tem 3 fases, né, dessa dieta. Então, a primeira fase é a fase de exclusão. Então, a gente retira todos os alimentos de todos esses grupos.
para o paciente realmente fazer um detox mesmo, né? Desses alimentos que trazem, né? Então, só voltando, que eu me perdi aqui. Por que a gente retira esses alimentos? Porque eles causam, em alguns pacientes, distensão abdominal, gases, muita dor abdominal, padrão evacuatório diversificado. Então, hora tá muito diarreico, hora tá preso. Então, o paciente fica naquela bagunça, né? Um desconforto total. Que não é normal, não é uma coisa pontual. Exato. Poxa, hoje eu comi uma coisa, não me fez bem, ok, foi pontual, vai passar. Ela persiste porque a gente está falando de um grupo grande de alimentos de origem vegetal. Uhum. E assim, bem basicão, né? Coisa do dia a dia. A gente tá falando de alho, cebola, coisa muito, muito básica, não é nada extraordinário. E frutas que as pessoas nem imaginam, né? E que consomem no dia a dia. Então, você imagina, essa pessoa consome, sei lá, 3, 4 alimentos de cada grupo. Imagina a distensão. Uma vez eu estava numa aula e a professora comentou, né, que tem pacientes que chegam até 20 centímetros de estufamento de abdômen. Então, fica parecendo que tá grávida mesmo. Você tá falando de circunferência, de pegar uma fita. Exato. Ou seja, para estética, você acabou de falar, endometriose ali, né, público feminino. Então, para estética, emagrecimento, quero emagrecer. É de extrema importância, porque de repente você tá fazendo tudo certo. Sim. E tudo errado no sentido de food map. Você não vai conseguir resultado. E esteticamente, você pode ter se você tem essa predisposição. Sim. Você pode ter uma diferença gritante, 20 centímetros. E o que a gente percebe muito, né? O paciente, eu acordo com uma barriga lisinha, né? Retinha. E final do dia eu tô parecendo que tô de 5 meses. Então, é um alerta, né? Então, como que funciona, né? Fases. Como que são as fases, né? A gente tem são 3 fases. A primeira fase, a gente retira todos esses grupos de alimentos, né? Mesmo assim, então é o período radical. Para realmente a gente diminuir radicalmente os sintomas, fazer um detox mesmo desses alimentos. Depois a gente tem a fase 2, que é de reintrodução, que é uma fase mais longa. Então, eu falo que é um processo longo, né? Que vai durar ali em torno de 6 meses, tá? É um protocolo. É um protocolo, Então, o paciente tem que estar disposto. E geralmente eles estão, porque é tanta dor, é tanto desconforto, que... né? Eles topam qualquer parada, né? E então a gente retira esses alimentos, reintroduz esses alimentos, perdão. E aí como que a gente faz isso? Por que é demorado? Porque a gente faz por bloco de alimentos. Então, por exemplo, a letrinha OLI de óligo, né, que a gente falou. A oligosacarídeos. A gente vai pegar esse grupo e a gente vai... Como que eu faço na minha prática? Eu escolho, eu falo para ele ver da lista que tem ali, quais que ele tinha hábito de consumir antes. Então, ele vai falar... Esse. Então, a gente vai pegar esses alimentos e nós vamos trabalhar como com eles? A gente começa durante 3 dias com a introdução de um alimento por vez. E aí, a gente vai fazer... Primeiro dia, a gente coloca uma quantidade pequena. Tudo bem. Deu tudo certo, não senti nada. Segundo dia, uma quantidade um pouquinho maior. E o terceiro dia, uma quantidade maior. Né? Então, a gente faz essa introdução aos poucos e ele vai anotando tudo. O que ele achou, é um diário mesmo, Teu diário. Né? Essa parte eu acho que mais chatinha, porque ele tem que ter esse diário. E aí ele vai anotar e vai me trazer também essas percepções. E aí a gente faz uma pausa de 2 dias, mais ou menos, para se tiver tudo bem, que a gente chama de washout, né? Pra gente fazer de outro alimento, né? E aí, você imagina, vamos supor que cada grupo dele, ele escolheu ali, sei lá, 10 alimentos, e a gente for fazer nessa sequência que eu tô falando, por isso que é demorado. Demora. Mas é muito importante essa fase, porque é a fase em que ele vai criar a lista dele, de alimentos que ele tem ou não. Ele vai personalizar. Então, é importante ele ter... que é complicado, né? Porque você depende... O seu trabalho, ele colocou a confiança no teu trabalho. Sim. Só que o seu trabalho está dependendo do trabalho dele, da dedicação dele. Então, assim, para você ter o retorno, desenhar a tua linha de raciocínio personalizada, você precisa do que ele... Então, se ele mentir uma coisinha ali, pode dar tudo errado. Ou se ele esquecer... Eu acho que nem de mentir, mas no sentido de ele esquecer, ter preguiça de anotar. Né? Isso acontece muito. Eu trabalho com o paciente com essas dietas e assim, o que é mais desafiador é essa questão de anotar, de fazer o diário.
Que chega no final, assim, ele já não tá aguentando mais, né? É muito tempo, É muito muito tempo. alimento. Acho que tem hora que nem ele entende mais o que faz bem e o que não faz bem. Exatamente. E aí, assim, aí a gente faz, né, essa reintrodução aos poucos, que vai durar alguns meses. Ele vai ter criado essa lista, né? E aí a gente vai para a terceira fase, que é a fase de personalização, que é justamente essa lista, né? Então a gente vai pegar essa lista que ele mesmo fez daquilo que ele tolerou, aquilo que ele não tolerou, e a gente vai voltar a reintroduzir de novo na rotina mesmo dele. Ah, então pera, existe vida após Low Food Map? Existe. Não tá tudo perdido. Não tá. É uma fase complicada, mas que vale a pena passar justamente para você entender o que você consegue reintroduzir desse grupo de alimentos. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes, porque assim, o pessoal confunde, né, a questão por exemplo, da síndrome do intestino irritável com alguma patologia, alguma doença. Doença de Crohn, enfim, alergia alimentar, né? Que são coisas diferentes. Essa intolerância, né, pode ser momentânea por uma questão de desbiose ali, intestinal, que é um desequilíbrio da microbiota, né? Que as bactérias estão em desequilíbrio. Então, a dieta Low Food Map, ela vem para normalizar essa microbiota, deixar ela ok, para evitar esses sintomas, né? E aí o paciente também vai observar dentro desse protocolo aquilo que ele tem mais tendência a ter, distensão, e aquilo que ele não tem. E aí, assim, não é que ele nunca mais vai poder comer, mas ele vai tentar achar qual que é a quantidade que é tolerável para ele. Porque muitas vezes, por exemplo, manga. Aconteceu já várias vezes comigo, com um paciente meu. Consumiu, sei lá, uma fatia de manga, não teve nenhuma, foi bem tranquilo. Se ele consumir metade da manga, ele já sente. Não é o alimento, é a quantidade. Exato. Então, por isso que esse diário que a gente faz, a ar das penas, ele é importante, porque vai ser o guia para esse paciente. Quantidade só que interfere muito ou horário e combinações? Horário do dia que aquilo foi consumido, combinação, aquilo sozinho, aquilo com outro alimento, também acaba interferindo? É bem individual, né? Muito individual. A quantidade, por exemplo, eu acredito não, é o que a gente vê na prática, né? Interfere muito, né, em alguns pacientes, tanto do alimento quanto misturar os alimentos. E a gente sabe que à noite, por exemplo, é um horário do dia que a gente tem um comprometimento maior sobre a digestão, porque já tá mais lento o processo e tudo mais. Mas a questão aí é individual mesmo, sabe, Nath? Não tem nada muito padrão, sabe? Eu lembro de um professor falou uma vez numa aula, falou, o indivíduo é individual. E é exatamente isso, é redundante, mas é verdade, né? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro, né? E aí, falando um pouquinho sobre essa questão da dieta em si, se a gente for aplicar, né, na minha clínica, né, eu não aplico para a maioria dos pacientes o protocolo à risca. Completão. Tá? Porque é algo que realmente é muito desafiador, sabe? E às vezes às vezes não são todos os pacientes que precisam de uma restrição muito severa. Eu tive um caso, né, até hoje, de uma moça que a médica pediu, inclusive, o tratamento em conjunto, né, médico com nutricionista é muito importante, porque tem casos, no caso dessa paciente, que era bem grave. Então, ela precisava realmente de um protocolo mais brusco, e ela tomou uma medicação e tudo mais, né? Inicialmente. Então, a médica solicitou que fizesse um protocolo durante um período mais restritivo. E, assim, foi bem desafiador. Bem desafiador, porque entra na questão emocional também do paciente, porque é muito restritivo. E aí tem a questão do social, né? Onde tem cebola, tem alho na comida. Então, vocês imaginam, né? Como que não é desafiador. Vida social, acaba você ficando muito restrita no sentido de você vai ter que preparar. Você não vai comer num restaurante porque você vai... Faz um arroz pra mim sem cebola, sem alho. Não dá. Não tem como. Então, o aspecto emocional... Pega muito. Inclusive, eu nem sabia que existia, mas essa paciente falou que entrou num grupo de WhatsApp, que essa médica, eu acho que tinha, alguma coisa assim, com todas as pacientes que estão fazendo protocolo, porque para um apoiar o outro ali, né?
Um grupo de apoio. Um grupo de apoio. Eu achei interessante, né? Porque você vê que não é só você que tá nessa batalha, né? Não, e realmente é fácil você falar, né, do outro, cuidar, mas quando você vai colocar isso, aplicar isso na rotina, você percebe que você ficou amarrada àquele tema, aquelas restrições o dia inteiro. Você começa a ficar com medo de comer. Exato. Você fica insegura, você não vai comer mais na casa das pessoas, você não... Teu social realmente fica Vai por água comprometido. abaixo. É muito difícil. Agora, você falou, Ana, alguns sintomas. Distensão, que é aquela barriga que dói, fica inchada, dura. Gases, dor. Só que isso a gente também tem outras 500 mil patologias. Sim. Tem alguma coisinha que a gente sinaliza, que fala, opa, se tiver aqui, essa coisinha diferente, pode ser... Vamos investigar a síndrome. Então, o que nós temos hoje, inclusive, quem faz esse diagnóstico é médico, né? E aí, como que eles fazem essa classificação? A pessoa tem que ter tido, durante 3 meses, pelo menos, direto, consecutivos, um episódio por semana, de dor, né? Abdominal, distensão e tal, com um padrão evacuatório também confuso, né? Então, hora com diarreia, hora com ou intestino preso, enfim. Então, é mais ou menos por esse caminho. Mas, realmente, é bem difícil, porque, às vezes, é uma questão de, sei lá, o paciente tem alguma intolerância a glúten só, não tem nada a ver com os FODMAPs, ou uma questão da proteína do leite, não é nem da lactose. E aí, é muito confuso mesmo. Então, essa área intestinal, né, que eu falo que é um mundo, de possibilidades, a gente tem que avaliar bem a fundo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e na verdade não é, né? Mas assim, numa maneira geral, a dieta Low FODMAP, ela contribui bastante para diminuir esses sintomas, né? Então, como eu te falei, tem outras aplicabilidades, né? Mas é importante, é fundamental a gente saber realmente... Se existe. Se é mesmo uma síndrome ou algo temporário, enfim. Não tem exame. Não tem, e a causa também ainda não é muito definida, sabe? Por pessoas que têm isso, por conta disso. É recente, não é? Que apareceu esse tema. Assim, não recente, mas que a gente tá ouvindo falar desse termo de uns tempinhos só pra cá, Exato. né? E outra coisa que eu esqueci de comentar é que a síndrome do intestino irritável, ela tá muito atrelada ao emocional. E isso é um ponto, assim, muito complicado pra nós, nutris. Por quê? Às vezes você tá... Que eu falei do social, né? Às vezes você tá fazendo... O paciente tá fazendo tudo bonitinho. Perfeito. Tá tudo indo lindo. Só que... E eu percebi isso nessa minha paciente. Uma semana que teve um estresse absurdo no trabalho, algum gatilho, pronto. Lascou. E aí, como que a gente faz? É um trabalho multidisciplinar. Médico, nutri, psicólogo. Porque senão também não resolvemos. Então, a parte é um pilar mesmo, né? Se você não tiver tudo isso alinhado, não vai dar certo. Porque uma coisa tá ligada à outra. A gente já sabe, né? Que temos uma ligação eixo intestino-cérebro, cada vez mais falada, né? E que se isso não tiver alinhado, tratamento não funciona. Não anda. Não anda. Ou vai por um tempo, depois é o velho... Ai, foi por deu certo, mas aí não deu mais. Exato. Ainda mais na Low FODMAP, que você precisa dessa disciplina para concluir as etapas. Não dá para pular, né? Não dá para comer ali etapas. Não é o certo, né? Porque você acaba atrapalhando, né? O protocolo. Mas... Enfim, é bem desafiador. Mas como eu falei, eu não uso... para todo mundo, né? Sedosa. Eu avalio, né, o grau ali da situação do paciente. E na maioria, a não ser pedido médico, eu não costumo restringir radicalmente. Porque o que a gente está vendo também atualmente, né? Que eu tenho estudado, que eu tenho visto. A restrição em excesso também não é bacana. Porque a gente acostuma o corpo. E não é só isso. O que é uma microbiota saudável? É diversidade. Equilíbrio de bactérias. Aí a gente restringe muito essas comidinhas, né, que eu brinco para bactéria boa, que são dos vegetais, das frutas, né? E aí como que faz? Essa microbiota fica pobre.
E aí vai virando uma bola de neve, né? Então, o que a gente vê hoje, né, é isso. É que não podemos fazer uma restrição por muito tempo. E o ideal é que nem se faça, né? É o que eu geralmente faço. Eu vejo ali do que o paciente... O que ele, dentro da lista Low Food Map, o que ele estava acostumado a comer? E a gente vai... Porque tem graus, né, ali de fermentação, né? Tem uns que a gente sabe que fermenta mais, outros menos, né? E tudo mais. Tem técnicas que a gente pode usar, né? Para diminuir a fermentação. Então, enfim, é importante a gente avaliar cada caso, né? E personalizar, né? Porque já não é fácil, né? O que são essas técnicas que você falou? Eu sei que isso vai mais para o lado culinário. A gente está falando desse grupo que você consegue reintroduzir, consegue deixar ali alguma coisa, mas aplicando uma determinada técnica culinária para amenizar essa fermentação. Sim. O que a gente tem de ajuda? Remolho, né, dos grãos. Então, grão de bico, ervilha, lentilha. É importante a gente fazer o remolho. Eu sempre peço para deixar no mínimo 24 horas. Ainda. Remolho é deixar de molho. Isso. Você vai deixar de molho na água e vai trocando essa água ao longo dessas 24 horas. Às vezes eu peço até para deixar um pouquinho mais, sabe? Porque eu percebo que às vezes você deixa ali e vai sair aquela espuma, né? Muito. Nossa, no feijão é demais. Se você não fez ainda em casa, faça. Você vai ver do que eu tô falando, você vai descobrir o que te dá gases. Gente, é bizarro. Você pensa que aquilo tudo, aquela espuma linda que você tá vendo na panela, tá tudo dentro de você. Exato. Aí você vai começar a fazer o remolho. Exato. É aquela espuma ali, aí você vai tirando aquilo. E muitas vezes, mesmo nas 24 horas, você não vê tanto. Daí passou 28, aí você começa a vir mais, sabe? Então, primeiro ponto, remolho de grão. Porém, ainda assim, tem pacientes que mesmo fazendo remolho, tem extensão. É uma tentativa. É uma tentativa, não é milagre, né? Uhum. Além disso... Cozer, né, os alimentos, sempre, né? Porque cru, ele tem uma tendência a dar mais sintoma. E descascar, né? Tirar a parte ali das fibras em excesso também pode ser uma possibilidade. E uso de ervas. Então, cúrcuma, cebolinha, enfim, ervas, né? Orégano. Tudo isso também pode ajudar, porque são alimentos, né, que são ativos ali, que vão ajudar também na digestibilidade. É como se fosse, assim, uma ativação anti-inflamatória. Você tem aquele alimento que vai te fazer mal, vai te causar ali processos inflamatórios, você vai com um tempero para quebrar aquilo, para bater. Também tudo tentativa, não é nada garantido. Sim. São coisinhas que a gente vai fazendo extra ali, né? Para ajudar justamente nessa digestão, né? Então, essas técnicas podem ajudar. E aí a gente vai avaliar cada caso, né? Ana, fala pra gente alguns exemplos. A gente tá falando muito de food map, grupo de alimentos. Fala alguns exemplos, assim, mais bizarros que a gente tem no dia a dia muito enraizado e que fazem parte desse grupo, que é meio assustador. Eu falei cebola e alho, aí você falou frutas. Faz uma lista aí pra gente. Cebola e alho, né? Principalmente o alho, tá? Que mais? Trigo, né? Leite, lactose, né? Não é a proteína do leite, é a lactose, que é o açúcar, né? Do leite. Manga, que é uma fruta que as pessoas acham que não, mas ela tem. Manga, que mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui, que é uma lista grande. Manga, melancia, que mais? Ai, não vou lembrar de todas agora. Não, mas é muito, é enorme. Sim, mas você falou, mel... o que eu queria era coisa assim, básica, que a gente nem imagina que possa gerar um desconforto. Já dá, lactose, maçã... glúten. Gente, a maçã eu acho surreal. Maçã, mel, polióis, que é a letrinha P do final da sigla. O P, que é de poliol, então, sabe aquelas barrinhas de proteína que são adoçadas com adoçante? Ah, que todo mundo adora, que todo mundo adora. Na bolsa. Exato. Eu sou bem intolerante a poliol. É absurdo, assim. Se eu pedir um açaí zero, por exemplo, que geralmente vem na xilitol e tal, que é um poliol, misericórdia. Minha barriga distende absurdamente.
Ah, é legal você falar isso, porque não necessariamente a sigla são grupos, né? Cada Sim. letrinha é um grupo. E não necessariamente a pessoa vai apresentar uma intolerância ali, um desconforto com a palavra inteira. Exato, exatamente. Por isso que a gente faz As todas fases. essas fases, entendeu? Para descobrir qual que é a intolerância desse paciente, entendeu? Para ele poder se direcionar ali na hora das escolhas dos alimentos. Na consulta, como que funciona para o paciente falar, Ana, eu vou ter que anotar tudo que eu como, você vai me passar uma lista do que eu preciso prestar atenção? Porque a gente está falando desde um feijão até um tempero. Sim. Então, como que ele se orienta nesse sentido? Sim, eu tenho um diário, que é um PDF, que eu mando para ele. E lá, nesse diário, ele tem ali o alimento que ele vai colocar ali escrito, qual que ele tá testando. Tem uma escalazinha dos cocozinhos ali, de como que foi as fezes dele nesse dia. Então, ele circula ali o desenho do cocô que ele fez. Se ele evacuou, se ele não evacuou, se teve dor, se não teve. E um mini diário do que ele comeu ali no dia. Então, café da manhã, almoço, jantar. Então, é bem completinho, sabe? Porque a gente consegue ter uma ideia ali do que tá gerando esse desconforto. Vai ter o teu mapa, aquilo vai ser o seu mapa. Exato. E aí, ele me manda todos os dias. Tá, joia. Agora, vamos levar isso pro tema veg. Claro. Desafio. Mais ainda, já é um desafio. Mas, assim, o paciente vegano, vegetariano, que vê nesses alimentos suprir, né, necessidade nutricional, mesmo assim, sem falar de nutrição, o que eu vou comer, o que vai matar minha fome, o que vai, né, me dar saciedade. A gente tem praticamente tudo nesses grupos. Dá para o vegetariano, para o vegano, seguir também a FoodMap, a Low FoodMap, caso seja necessário? Super. É mais desafiador, né? Mas dá. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Dá pra fazer, eu já fiz. E aí entra naquele ponto que eu falei, né? Que a gente não vai fazer um negócio tão radical. Então, eu tento fazer um negócio, uma lista ali, né? Mais próximo do... o que você tem hábito de consumir? Vamos sentar aqui, vamos ver. A gente faz a nossa lista e a gente vai testar de acordo com o que ele me trouxer, do que ele tá habituado. A questão maior são os grãos, né? Porque os grãos é a maior fonte de proteína desse paciente. Socorro! Então, a gente tenta ir por exemplo, o feijão é o que mais distende, tá? Então, a gente tenta ir para uma lentilha. Vamos tentar uma lentilha, um grão de bico, vamos fazer o remolho, né? Todos os processos lá. E aí, a gente faz esse teste e se ele tiver tolerância, ótimo. Aí, a gente pode trabalhar também com tofu, tempê, enfim, outros alimentos. Cereais, né? Então, aveia, alguns alimentos ali também que pode ajudar ali na composição desse prato, né? E é importante, né, a gente monitorar, né, B12, que a gente já faz isso, mas, né, tem que ter um olhar mais próximo ainda. Então, B12, zinco, cálcio, magnésio, né, que são alimentos, que são nutrientes ali super importantes, né? Então, a gente vai fazendo essa jogadinha, sabe? De acordo com a tolerância dele. Mas dá pra fazer, tá? Já fiz em clínica e deu super certo. Vegetariano, vegano não precisa ficar com medo. Não. De procurar ajuda. Ai, meu Deus, vou melhorar, mas vou ficar sem comer nada. Deve procurar. Vou ter que voltar a comer carne. Não. Deve procurar. E isso, é importante você falar isso, Nath. Porque muitos pacientes ficam, eu não vou porque é difícil, não vai dar. Só que, gente, o que acontece? Se você não cuidar e ficar tendo esse monte de quadro de diarreia, intestino inflamado, essa inflamação crônica, pode te levar a ter doenças intestinais, inclusive câncer. Então, tem que cuidar. É difícil? É desafiador? Mas se você não tratar hoje, isso pode ser uma causa de um câncer amanhã. Hoje você consegue cuidar com algumas restrições, um policiamento, né? Uma organização. Não vamos nem colocar tanto peso, né? É uma organização. Você vai ter ajuda para fazer isso. Alguém vai estar te ajudando. Não cuidou, pode desenvolver uma coisa que você já não vai ter tanto controle. Ali você ainda tem controle. Exato. Né? Então, não relaxa, não precisa. Exatamente. Bacana, Ana. Agora, polêmicas, hein? Vamos para as polêmicas. Bora. Tudo que é natural é permitido? Para esses pacientes, não, né? Por exemplo, alho e cebola, que a gente citou aqui, que é super comum, qualquer restaurante que você for vai ter. Para alguns pacientes pode trazer intolerância.
né? Distensão, dor. Então, não é um mito, né? É estranho, né? Falar que tudo que é natural não é permitido. Ah, é um mito. Tá. Outra polêmica para você jogar bomba para você agora. FODMAP, glúten, lactose, tudo a mesma coisa. Causa tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Cuida tudo do mesmo jeito. Não. Como eu falei, o FODMAP são alimentos, carboidratos fermentáveis que tem pessoas que têm certa intolerância. Por exemplo, a questão vamos trazer a lactose como exemplo. Às vezes, a questão do leite não é a lactose, que é o carboidrato, o açúcar, né, do leite. É a proteína do leite, que aí é outro patamar, é outra coisa, é outra história e é outra conduta, né? Então, é diferente, são coisas diferentes, né? Então, é por isso que a gente tem que fazer uma boa anamnese, entender ali qual que é a situação para poder direcionar para o tratamento correto, mais assertivo, né? Você já pegou casos, assim, menos complicados, mais complicados, que você tratando, o paciente colaborando ali, fazendo a parte dele, você teve aquele feedback, aquele retorno, deu certo, consegui voltar a comer vários alimentos, não tá tudo 100%, mas tá tudo mais equilibrado, tô me sentindo melhor, não tenho mais aqueles sintomas. Você tem esse tipo de retorno, Ana? Sim, muito. Essa paciente que foi bem desafiadora aí, que eu falei, né, que a única que eu fiz uma restrição mais severa, apesar de difícil, né, ela teve bastante resultado, sabe? Só que ela tinha muita questão emocional envolvida, então era o que a gente falou, né? Melhora, aí daqui a pouco piora, mas por essa questão emocional. Mas ela teve muita melhora com a retirada, sabe? E quando ela foi introduzindo e que ela ficava bem, nossa, eu lembro que o dia que ela comeu manga, tadinha, ela ficou muito feliz. Eu comi manga e não passei mal, ai que maravilhoso. Então, é triste, né, se for pensar. Triste. Uma pessoa não poder comer uma manga, sabe? Então, é complicado, sabe? Mas por isso que a gente tá aqui, né? Para ajudar, para direcionar esses pacientes. E hoje ela pode comer manga, né? Mas ela sabe a quantidade que é tolerável e a quantidade que não é. Ela aprendeu. Ela conheceu o corpo dela para ela poder aprender a se alimentar de uma forma que ela não tenha prejuízo. Exato. Então, hoje ela está se alimentando, esses pacientes que procuram ajuda conseguem se alimentar de uma forma segura. Sim. Sem ficar com grandes restrições para sempre. Às vezes acontece, ele foge um pouquinho, exagera um pouquinho, e aí, de repente, né, aí eu falo, volta lá, né, pra restrição que você já sabe, aí depois melhora. Mas vai ter que policiar, né? Sempre vai ter que policiar esses casos mais graves. E teve caso também mais simples, que eu nem entrei, assim, com uma dieta low FODMAP raiz, né? Só ajustei alguns alimentos, tirei a lactose, que nesse caso a questão do paciente era lactose, e ela melhorou, assim, 100%. Tem público mais ali, né, arriscado a apresentar esses desconfortos, público masculino, público feminino. Você falou da endometriose, então, tem muita mulher com endometriose hoje. Tendo em vista isso, né, e a questão emocional, o público é feminino. Feminino mais... Tem faixa etária ou não? Não percebo. Eu acho que é bem variado, tá? Mas público feminino é mais porque gritante. Eu já peguei várias idades já, então é bem variado. Mas público feminino ganha. Tem muita informação aqui hoje, Ana. Teve muita informação, né? A gente está soltando, você está soltando bastante informação interessante. A gente está falando de alimentação vegetal, então o vegetariano, o vegano precisa ter atenção para, né, se tiver algum desconforto, vai falar assim, olha lá, parei de comer carne e não deu certo. Não é para mim. Às vezes só não está fazendo da forma adequada ou tem alguma sensibilidade que precisa de uma atenção, de uma ajuda. Você falou também das barrinhas de proteína, então suplementação que não tem açúcar, eu arraso porque eu não consumo açúcar. De repente você vai ter desconforto. Sim. O xilitol é meio rei, né, de causar desconforto. Exato. Então, produtos que não têm açúcar, suplemento, muito na moda também, suplementação, que vai ter outro tipo de aditivo ali para adoçar, também entra, assim, numa linha de raciocínio de atenção. Total. E o que a gente mais vê, né, nesses produtos é justamente esses adoçantes, as né? Siglas, as Exato, letras. Esses polióis. E realmente é muito sério isso, porque
Inclusive, eu estive num congresso recentemente e uma amiga também tem intolerância, né, a poliol. E ela tava, assim, passando mal, porque ela comeu uma barrinha. E ela, meu Deus, por que eu fui comer essa barrinha? E ela tava passando mal de distensão. Então, às vezes, você fala, eu sou super saudável. Só que, às vezes, não é... Alguma coisa ali que você tá consumindo não é tão pra você, né? Então, pro seu caso. Então, por isso que um profissional acompanhando é importante. Porque às vezes você fala, poxa, já chegou pessoas pra mim que vieram e falaram, eu já fiz esse protocolo, não deu certo. Não acredito. Já. E aí eu falei, tá, então, ó, a gente vai fazer... Agora é outro protocolo, é o mesmo protocolo, só que a gente vai fazer do meu jeito. E aí deu certo. Por quê? Porque você vai pegar um indivíduo, como eu falei, o indivíduo é individual, e você vai tratar ele como indivíduo, né? Vamos fazer o negócio direitinho, vamos ver o que, né? Vamos direcionar personalizando pra você. Porque às vezes também não fez direito. Às vezes é outro ponto também. O paciente pega a dieta lá na internet, essa lista, eu vou arrancar tudo. Exatamente. E aí, vê uma lista enorme, tudo. dá um print no Google, eu tenho isso daí. Pronto, fico sem comer. Super arriscado fazer isso. Confunde tudo também, acha que é uma coisa, quando eu como isso que eu passo mal. Às vezes é um bendito de um suplemento, de uma barrinha de proteína, que você fala, não é possível que a barrinha de proteína, famosérrima. E o que você falou, não é só barrinha, é suplemento. É suplementação. Às vezes tem colágeno que vem com não sei o que lá de adoçante, que geralmente tem, né, pra ficar saboroso. Então, assim, é muita informação, como você falou. Então, se você não tiver ninguém ali do seu lado pra te orientar, realmente não vai dar certo. Tem paciente que é um pouquinho mais birrento, assim, que você fala, não vou fazer, isso eu não abro mão. A gente sabe que tem. Eles já chegam muitas vezes com uma queixa enorme, a vida ali tá destruída. Mas mas eu não vou deixar de comer isso eu não abro mão, isso. O que você faz? Como que você lida com isso? Eu gosto de trabalhar muito eu não sou muito, que eu quero dizer, séria, assim, sabe? Eu sou meio descontraída. Então, eu falo assim, meu amigo, você faz se quiser, tá? Eu tô aqui pra te ajudar, pra te orientar ao certo. Mas você que vai fazer o negócio acontecer. É igual a questão da água. Da água. Gente, essa parte vai chegar. A Ana vai passar as redes dela. Eu acompanho a Ana nas redes e, assim, ela dá cada esporro coletivo, funcional. Que é pra mim também, tá? Porque vocês não acham que eu sou linda, maravilhosa, eu tomo água bonitinho todos os dias, tá? Gente, ela deu ontem da água. Não quero tomar água, não consigo tomar água. Problema teu, meu anjo. Gente... Eu vi um meme era tipo o Homem das Cavernas, alguma coisa assim, da época de XXX. E falava assim, eu olhando o povo de hoje, não conseguindo beber que é a época que eles tinham que caçar para comer e etc. E ele fala assim, como que fala? Eu vendo esse povo de hoje em dia não conseguindo beber meio litro de água. Eu chorei de rir, porque é exatamente isso. Gente, é tanto... É tão simples. É tão simples e tão difícil. Eu sei que é difícil, porque eu também tem dia que eu bebo meio litro e falo, meu Deus do céu, não bebi nada. Só que a diferença tá em você saber o que você tá fazendo e o que você precisa fazer, né? E porque assim, eu não vou no banheiro, tenho o intestino preso. Quanto você bebe de água? Bebo bastante. Direto, tá? Bebo bastante. Tá, o que é bastante? Quantos litros você bebe por dia? Um copinho. 5 copos, meio litro, 1 litro. Então, não é bastante, porque a sua meta, a gente... Já fica uma dica aqui. A gente tem uma continha base que a gente faz para passar, né? Então, são 35 ml, anota aí. 35 ml de água para cada quilo de peso. Então, uma média de 2, 2,5. O paciente que tá um pouquinho mais acima do peso, 3. E não bebe nem meio. Como que esse intestino vai funcionar? Uma informação que eu passo para eles que é verdade e que eles ficam, meu Deus, sério, Nutri? Se você não beber água... O seu intestino o seu corpo é inteligente, ele não vai ficar sem água. Sabe da onde ele vai tirar água? De onde ele vai recaptar essa água? Do seu intestino. Então, se você não beber água, literalmente você vai estar bebendo água do cocô. Então, você imagina o nível de qualidade dessa água que seu corpo está reabsorvendo. Sensacional. Péssimo, né? Não. Então, assim, horrível. É o básico. A água é o básico que as pessoas não fazem. Então, assim, não tomou água... Lascou. Você tá tomando água do cocô e uma água que não é saudável,
né? E aí o cocô fica preso, fica em formato de cabritinho, né? Que a gente brinca, fica com dificuldade. Tem pacientes que resseca tanto que tem sangramento, hemorroida, enfim, vira aquele caos. Pele, cabelo, unha, mexe com tudo, né? Sim, é o que eu falo. A saúde começa no intestino. A gente falava que era o segundo cérebro. Eu falo que é o primeiro. É o primeiro. Porque é tudo lá, começa tudo ali, né? Mulheres com endometriose, então, que estão precisando de ajuda e estão com desconforto, podem procurar você, Ana? Claro, com certeza. Com certeza pode procurar que eu vou ajudá-las. A Low Food Map ajuda nesses casos também. Ajuda. Então, não sei mais o que fazer, tem endometriose. É que assim, endometriose eu percebo, síndrome do ovário policístico, enfim, mas falando da endometriose, eu percebo que é uma sentença que a mulher recebe, é uma cacetada. É aquilo, não tem cura, é pra vida toda, é administrável. Tá, mas, pô, tem tanto emocional também no meio disso. Se você souber que uma alimentação específica pode te ajudar, já dá né? Muito, é controle, né? E tem muitas questões clínicas que é controle, não tem cura. E você ter esse controle já facilita muito a sua vida, porque é muito dolorido endometriose. Né? Eu pego muito paciente com muita dor. E aí a alimentação, ela pode sim ajudar a diminuir esse desconforto, né? Então, por que não, né? É importante você conhecer aquilo que seu corpo tolera mais, o que não tolera. A gente tem suplementações também que ajudam muito na endometriose. Então, é super válido, né? A nutrição, ela sempre vai ajudar, né? Não vai solucionar tudo. Mas ameniza muito. Mas ameniza muito o sintoma. E o emocional também. Saber Muito. que tem alguém cuidando de você, que tá conseguindo amenizar sintomas, que tá cuidando, que tá melhorando ali o quadro. Pode não resolver 100%, mas dá um conforto, né? Total, total. Ana, quer acrescentar alguma coisa aí pro pessoal sobre esse tema de Low Food Map? Claro, assim, né? A gente sabe que não pode procurar jogar ali no Google. Gente, jogar no Google a gente tem tudo. Tudo. Você jogar no Google, todo mundo tem tudo. ChatGPT agora te dá tudo. Te dá tudo. Por falar em inteligência artificial, você estava falando. A gente verdade. pulou esse pedaço que você falou, que faz avaliação de composição corporal através da inteligência artificial. Sim. Bom, hoje meus atendimentos são 100% online. Então, eu precisei achar uma forma, porque é importante para o paciente e muitas vezes para nós também, né, como Nutri, avaliar esse paciente de uma forma mais assertiva, né? Não só com peso ou com medidas, enfim. E aí, nós temos hoje no mercado um programa, né, de inteligência artificial que faz a bioimpedância do paciente na casa dele. À distância. É total. muito legal. E vem assim mesmo um relatório como uma bio mesmo que você faz física. E vai te dar ali percentual de gordura, massa magra e até as medidas. Vem a fotinho do corpinho e vem até as medidas, ele consegue estimar. E é bem próximo de uma bio ali física, sabe? Os resultados. Então, é bem legal essa inteligência. Eu consigo fazer isso à distância, então a gente consegue ter esses parâmetros e associar ali, né, com a dieta, enfim, pra gente ver como que tá o andamento, né? É legal, é importante. Né? Muito. A gente fica muito preso à balança, né? Ai, meu Deus, ganhei peso, emagreci. Mas o que é esse peso? Esse peso, qual que é a distribuição desse peso? Você emagreceu, mas você perdeu massa magra, a gordura tá ali Isso é uma intacta. luta, né? Uma luta pra sempre, pra nós. Mas eu ganhei muito peso, tudo bem, mas o percentual de gordura diminuiu e de músculo aumentou. Então, assim, você conseguir fazer isso à distância é um avanço. Sim. E aí, linkando com o que você tá falando, agora nessa nova era de GLP-1, das canetinhas, mais um ponto de questão para intestino, né? Voltando aqui um pouquinho para a questão do intestino, que é importante a gente cuidar. Porque a gente não sabe, né, a longo prazo, a gente já sabe, na verdade, que a longo prazo pode trazer algumas questões intestinais, se você não fizer um acompanhamento durante o uso, né? E tem a questão de perda de massa, né? Então, tô usando a canetinha, emagreci, sei lá, às vezes vem muito paciente assim, fulano perdeu 30 quilos, eu só perdi 15. Aí você vai avaliar o que perdeu 30, metade do que ele perdeu foi de músculo. Não adiantou nada, né? Porque a hora que ele parar de tomar e que voltar, o metabolismo dele vai estar lá embaixo. E uma azeitona que ele comer já vai ser um problema na vida dele.
Então, é isso, né? A avaliação, ela serve pra gente saber onde que a gente tá tendo resultado de fato, né? Show, maravilha. Gente, não procurem. Pode até procurar no Google, né? Quem nunca? Mas assim, não façam autoavaliação. Faça uma autoavaliação de preciso procurar ajuda. E procure ajuda de um especialista. Não imprime uma lista de low food map, faz por conta, você vai piorar a situação. Né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é tudo a mesma coisa. Procure ajuda, porque mesmo que seja um caminho um pouquinho mais longo, vai ser um caminho mais seguro. Exato. Certo? Menos sofrido, né? Menos sofrido. Vai ter a Ana, gente. A Ana é fora da casinha. Então, às vezes, você tá precisando de uma Ana na sua vida, entendeu? Às vezes não deu certo antes. Já passei em Nutri e não deu certo. É porque não era a Ana. Ai, meu Procura Deus. a Ana. Ana, faz um favor pra gente e deixa os seus contatos. Quem quiser procurar você, Low Food Map, endometriose, avaliação de composição corporal à distância. A gente não precisa ser presencial. A Ana vai fazer a avaliação de composição corporal do teu corpo à distância, online. Então, o que é essa avaliação de composição corporal? Vai separar. É uma avaliação que vai te dar o peso, mas ela vai te mostrar ali, fracionar teu corpo para você entender exatamente como que tá, do que é feito esse peso, quanto que tem de músculo, de gordura, porque isso direciona muito melhor o tratamento. Agora, imagina você conseguir fazer isso online, você não precisa sair da sua casa. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, Ana, contatos, por favor. Bom, meu Instagram é Ana Karina Garzin. Me sigam lá. Compartilho coisas de nutrição, receitinhas, meu cachorro Apolo, que vocês vão ver muito por lá. Dou uns esporros de vez em quando, que não é só pra vocês, é pra mim também. Só pra eu me lembrar também, né? E é isso, eu espero que eu tenha contribuído com informação, né? Que realmente as pessoas tenham consciência de procurar um profissional, né? Que vai, de fato, fazer um acompanhamento que vai ajudar e deixar o caminho um pouco mais fácil, né? Mais leve. Às vezes a gente é cabeça dura e, enfim, no final das contas, você vai ter que procurar alguém especialista para te ajudar. Quando né? divide, fica mais leve, né? Muito mais. Gente, isso em tudo, né? E quem não quiser, em tudo. E quem não quiser também passar com a Ana em consulta, gente, só siga. E acompanha os memes. Vai valer a pena. Vai por mim. Os memes que ela coloca todo dia, os esporros coletivos, funcionais que ela solta no dia, vale muito a pena seguir. Mas vocês vão amar. Vai ser muito legal. Espero que você também tenha gostado. Adorei. Ana. Eu amo falar, demais. né? Eu amo falar. Se deixar, eu fico aqui 3 horas falando. Foi muito eu gostoso. Amei. Muito obrigada pelo convite, viu? Ai, quem agradece sou eu. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que o pessoal também vai aprender. Eu tenho certeza que muita gente vai te procurar. E, galera, é isso. Por hoje acabou. Mas continuem seguindo a gente, porque tem muita coisa legal vindo por aí. VEG vai estar só começando. Me aguarde. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.